O aproveitamento do biometano é hoje a alternativa que encontra maior retorno financeiro quando se trata de obter energia a partir do lixo. E a produção desse combustível já é uma realidade no Rio de Janeiro. O Rio em Foco está no ar. A política estadual de gás renovável aprovada pela LERJ em 2012 e a criação da usina do aterro de Dois Arcos, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, colocaram o Rio na vanguarda da geração de energia a partir do lixo. Para conversar sobre o assunto estão aqui Maria Paula Martins, coordenadora do programa Rio Capital da Energia, e Márcio Schettini, diretor da usina de valorização de biogás de Dois Arcos. Nossa equipe de reportagem conversou com Luiz Gustavo de Oliveira, analista de pesquisa energética da EPE. Vamos ver o que ele disse. Hoje a gente enxerga que o potencial técnico, o potencial mais agregado do biometano no estado do Rio de Janeiro está na ordem de 1 milhão de metros cúbicos por dia. E ao contrário do que acontece na maioria do Brasil, esse potencial é a maior parte proveniente de resíduos urbanos do que de resíduos da agropecuária. No Brasil é um pouco o contrário. A maior parte vem dos resíduos da agropecuária e não dos resíduos urbanos. Além de investimentos, geração de empregos e tudo mais, o investimento em biometano e principalmente do aproveitamento energético de resíduos aumenta a eficiência da economia, porque você pega um resíduo que você tem que dar um tratamento, você tem necessidade de tratamento, então você tem necessidade de ter um custo em cima disso, você transforma esse custo agregando valor e gerando uma riqueza, empregos, renda. Então o aproveitamento energético de resíduos em si, ele já aumenta a eficiência do setor econômico como um todo. A gente analisou o potencial, depois a gente analisou o custo dessa energia e nas análises que a gente fez, a gente encontrou que o uso combustível é mais vantajoso, tem uma rentabilidade maior, dá um retorno maior para o investidor do que o uso como elétrico, a geração elétrica em si. E por que isso? Porque hoje se paga mais pelo combustível do que pela eletricidade. Márcio, como acontece hoje a produção do biometano lá na usina de Dois Arcos? O projeto tem 1 ano e meio. Há 1 ano e meio a gente já captura todo o biogás produzido pelo aterro Dois Arcos. E há 4 meses a gente vem comissionando a usina visando o início do fornecimento comercial de biometano. O biogás que é coletado do aterro, ele passa por um processo de transformação, de limpeza, até ele se transformar no biometano, que é um combustível limpo, renovável e com uma pegada de carbono bem pequena. Inicialmente, a usina Dois Arcos ela vai fornecer biometano comprimido por carretas a um cliente industrial. Esse período de uso experimental do teste vai ser acompanhado pelas autoridades todas que estão acompanhando o processo de homologação desse combustível. Que é a ANP... A ANP, a Genersa, a própria EPE, a ABGás, a Biogás, os agentes interessados no desenvolvimento desse mercado. Uma vez que a gente tiver autorização da ANP para a injeção desse biometano produzido na usina no gasoduto de distribuição, a gente chega na fase final e planejada de comercialização desse produto, que era disponibilizá-lo à população que tem acesso à rede de distribuição de gás natural. Para usar tanto em casa quanto nos carros? Ou... Uma vez que o biometano entra na rede de distribuição, a gente, na verdade, nunca sabe exatamente onde aquela molécula saiu. Mas no Rio de Janeiro hoje o gás natural é usado no mercado residencial, muita gente cozinha com gás natural. A gente tem uma frota de veículos leves hoje, a maior do Brasil, em operação, então esse gás pode chegar num posto de GNV para as pessoas que usam, que têm gás no seu carro, tal qual essa molécula pode acabar num forno de uma indústria ou num cliente comercial. Então, é importante a gente lembrar que esse biometano ele vai ser diluído pelo gás natural, ele nunca vai chegar numa forma onde ele esteja sozinho. Ele está sempre misturado com gás natural que já está circulando pelo gasoduto. E que a lei que cria essa política, justamente, ela permite isso na medida que ela obriga a SEG a comprar esse gás, não é isso? Exatamente. A gente obriga a SEG a comprar e aí ela adiciona no gasoduto e mistura automaticamente. Ele se mistura com gás natural e chega numa forma bastante diluída. Então, o uso que ele vai ter como
energético lá na ponta, ele vai estar misturado com o gás natural de hidrocarboneto. Agora, essa é uma experiência pioneira no estado do Rio de Janeiro, em relação ao país. É uma experiência pioneira no país todo, né? A gente tem... quando nós fizemos a política estadual do gás natural renovável, que a gente chama de gás natural renovável, uma licença poética aqui do governo do estado, mas na verdade, o biometano, nós fizemos sem ninguém no Brasil ter feito. A gente fez porque identificamos que o Rio de Janeiro tem uma produção grande de resíduos sólidos urbanos e que a gente precisa dar uma destinação que tenha retorno econômico, senão a gente não consegue atrair um agente de mercado que venha atuar nesse segmento. E no caso lá de São Pedro da Aldeia, esse aterro recebe lixo de outros municípios ali do entorno? São 8 municípios da região dos lagos que hoje destinam cerca de 700, 750 toneladas por dia de resíduo sólido urbano para o aterro. Lá no aterro, a decomposição, o bom trabalho que é feito pelo aterro faz com que crie um ambiente propício para a decomposição desse lixo, o que gera naturalmente um negócio chamado biogás, que a gente pega ele, captura o máximo que a gente consegue daquele processo, leva ele até uma planta de tratamento, onde ele é tratado e aí ele se transforma em biometano, que, como a Maria Paula falou, tem como principal característica o fato de que ele é absolutamente intercambiável com gás natural, ou seja, uma vez que ele entrou na rede de distribuição, ele vai ter o mesmo fim, o mesmo uso que os tantos milhões de metros cúbicos de gás natural que a gente tem acesso hoje. E a gente está falando de uma fonte alternativa de geração de energia, quer dizer, de uma possibilidade de a gente ampliar aí nossa matriz energética no momento que a gente está falando de crise, né? Como o Estado vê isso? Para o Estado é um estímulo total, né? A gente tem que ampliar as nossas fontes para fontes mais renováveis. A matriz energética do estado do Rio de Janeiro, ela, diferentemente da brasileira, ela não é tão renovável assim. Só para você entender, no caso da energia elétrica, a matriz brasileira é 80% renovável, a matriz fluminense é 26% renovável. Então, é o oposto, né? Então, a gente tem que estimular novas formas de energia renovável até para ajudar a limpar um pouco mais a nossa matriz. E esse é um dos objetivos do programa Rio Capital da Energia. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Maria Paula Martins e Márcio Schettini. O aterro de Dois Arcos, na região dos Lagos, é o primeiro empreendimento a produzir energia para a população local a partir do lixo. Essa iniciativa pode inspirar projetos em outras regiões pela política de consórcios intermunicipais. Nossa reportagem ouviu o deputado Carlos Mink. Vamos acompanhar. Os consórcios aumentam o volume e diminuem o custo. E ficam aterros sanitários melhores, podendo fazer mais coisas. Por exemplo, tratar o chorume, captar o metano, que é um gás do efeito estufa, e aproveitar o gás do lixo para gerar energia, que é sensacional. Você transforma poluição em energia renovável da biomassa. E mais, nós fizemos um novo decreto do ICMS verde, que já beneficiava os municípios que criavam parques, acabavam com os lixões, dizendo que aqueles municípios que transformarem o lixo em gás ganham mais recursos do ICMS verde. Como acontece lá na usina de Dois Arcos? São contratos individuais com os municípios ou eles funcionam nessa política de consórcio? O aterro Dois Arcos foi fundado em 2007, 2008, através da iniciativa de um empreendedor privado que viu a oportunidade de estabelecer um local de destinação adequada dos resíduos para os municípios da região. E pouco a pouco as prefeituras foram entendendo que o aterro Dois Arcos era uma solução, diferente dos lixões ou dos lugares inadequados. Eles têm que se adaptar a essa política nacional de resíduos sólidos também, né? Os municípios. E ao se adaptar, como a gente vê, existem iniciativas de aumento de ICMS verde, esse tipos de incentivos que, na verdade, fazem fazer sentido
a iniciativa do prefeito de se adequar à política. Hoje o Aterro Dois Arcos recebe 750 toneladas de resíduo por dia, elas vêm de 8 prefeituras, essas prefeituras não estão consorciadas formalmente, mas elas têm no Aterro Dois Arcos uma solução de longo prazo. Agora, tem possibilidade de expandir, outros municípios aderirem a esse aterro, ou a capacidade está ok hoje? Essa é a expectativa que a gente tem, que todos os municípios da região dos lagos eventualmente encontrem no Aterro Dois Arcos uma solução de longo prazo, ambientalmente correta, que faça eles estarem enquadrados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa experiência lá da região dos lagos, é possível a gente criar escala ou fazer isso em outras regiões do estado? Claro que é possível. Onde ainda não há uma estruturação de diversos municípios, é bem tranquilo disso ser feito. Aqui na região metropolitana do Rio é que tem uma solução um pouco diferente, né? Que está sendo buscada de uma forma diferente. Mas... Que é aí na Reduc? Não é Reduc, não. Porque se estuda a possibilidade de ter uma saída de transformar atrativa a geração da energia elétrica a partir do lixo. Então, para o Estado trabalhar as duas modalidades de energia a partir dos resíduos. E veja, a gente não é só resíduo sólido urbano. Pode ser resíduo animal, florestal, resíduo industrial, que cabe tanto a geração do gás natural renovável quanto da energia elétrica. Qual é a vida útil do aterro? Quanto tempo esse empreendimento vai funcionar, pelo menos ali na região dos lagos, em Dois Arcos? Existe um processo em curso hoje de licenciamento da expansão do aterro. A área onde o aterro está situado é uma área ampla, onde teria disponibilidade para, dentro da capacidade máxima do aterro, que são mais umas 300 toneladas por dia, o aterro ainda servir como destinação final por mais 20, 25 anos. O projeto de gás, nesse aspecto, só se beneficia disso, uma vez que quanto mais lixo for recebido pelo aterro, mais gás vai ser produzido e mais possibilidades de usar esse gás de forma sustentável e visando redução de emissões a gente tem. Lá em Gramacho foi a primeira experiência de produção de biogás, mas para uso direto na Reduc, não é isso? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Lá foi um contrato entre duas partes interessadas, né? Então, o que viabilizou a retirada do biogás de Gramacho foi o fato de ter um cliente de grande porte na outra ponta, no caso a Reduc. Que é uma experiência inteiramente diferente da que a gente está falando aqui, no caso da Dois Arcos. O que viabilizou a Dois Arcos foi o fato do governo do estado ter feito uma política estadual para esse tipo de gás, que a gente chama do gás natural renovável, e a gente criar uma obrigatoriedade das duas distribuidoras de gás adquirirem até 10% do gás que elas distribuem aqui no estado, excluído o gás das termoelétricas. Então, com isso, criou-se um mercado para que houvesse uma geração do biometano e potenciais clientes do outro lado, que são todos os clientes da SEG e da SEG Rio. A gente está falando de uma cadeia. A gente está falando de uma cadeia. Começo, meio e fim. É uma forma muito mais estruturada, melhor estruturada, assim, de ter um negócio onde tenha um grande número de beneficiários e não um contrato ponto a ponto, como foi o caso entre a Reduc e Gramacho. E aí você muda também a forma de pensar dos próprios prefeitos, tendo em vista os estímulos, a gente citou aqui o ICMS verde, mas também a possibilidade de geração de renda, de empregos, né? Quantas pessoas estão empregadas hoje lá na... A gente tem 5 funcionários diretos trabalhando na operação e a gente teve cerca de 70 funcionários diretos e indiretos trabalhando na fase de construção do empreendimento. É sempre o ganha-ganha, né? Tão importante para falar de negócios e da expansão disso. Até uma coisa curiosa, então, no dia que a gente inaugurou lá a planta, a gente a Dois Arcos com a nossa presença, né? A planta deles foi inaugurada e estavam todos os prefeitos da região
E aí um deles comentou que vendo toda aquela a tecnologia, a inovação que vinha a partir de uma coisa que nenhum deles queria antes no seu município, que era o lixo, e ali tinha a usina gerando o biometano, e eles achavam que cada um queria que fosse no seu município, né? Então é uma mudança de cultura também. A gente vai continuar conversando, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A lei que a gente falou nos blocos anteriores é a Lei Estadual 6361 de 2012, que dispõe sobre a política estadual de gás renovável e obriga que as concessionárias de distribuição de gás canalizado do Rio adquiram todo o gás natural renovável produzido no estado em até 10% do volume total distribuído. Na nossa reportagem, a gente conversou com o deputado Luiz Paulo. Vamos ver o que ele disse. A primeira questão foi obrigar as distribuidoras a comprarem 10% desse gás produzido. Seja produzido por quem? Para ter uma garantia de mercado, para que houvesse empenho e investimento na produção do gás natural renovável. Segunda preocupação foi que a agência reguladora, a Genersa, mas a agência reguladora, pudesse fiscalizar corretamente essa questão e ficasse ressalvado lá o 0,5% de receita que ela tem direito para funcionar como agência, para estar equipada para isso. Porque, mediante a crise energética que hoje a gente vive, essa é uma fonte alternativa. Os benefícios são claramente, além de econômicos e financeiros, são benefícios sociais e ambientais, né? Porque quando você trabalha para aproveitar esse gás, você está gerando emprego e renda. E se esse gás também não é reaproveitado, ele vai se esvair na natureza, às vezes vai ter combustão espontânea, enfim. Então é muito melhor que esse gás retorne, seja reciclado, para ser aproveitado pela própria sociedade. E gerar crédito de carbono, né? Como que a usina está trabalhando nessa questão da geração de crédito de carbono? A gente tem, o nosso projeto está sendo aprovado nesse momento como um projeto de um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o Programa das Nações Unidas que certifica os créditos de carbono. O produto que a gente vende, entrando dentro da rede de distribuição, ele tem uma característica importante, que é, dentro de quase toda a oferta de combustíveis renováveis, ser o combustível que, para se produzir, gera a menor pegada de carbono. Então, consequentemente, ele é o combustível que, quando substitui um outro mais sujo, ele possibilita maior redução de emissões. Então, a gente tem a ambição de ser credenciado e de ser qualificado pela ONU como um projeto de crédito de carbono e, eventualmente, ter esse selo emitido também pelo organismo mais credenciado aí do mundo. É pena que esteja tão embaixo esse mercado hoje em dia, né? Mas é um potencial gigantesco, e a gente está falando aí de sustentabilidade, tão importante nesse momento, né? E mais do que o mercado, o valor do crédito de carbono ser baixo, ele é baixo porque, conforme a metodologia da ONU, os países do anexo 1 têm menos responsabilidade de reduzir suas emissões. O que a gente tem observado é que no mercado interno, a possibilidade de carimbar o combustível que uma indústria, por exemplo, consome como um combustível verde, hoje é uma alternativa que a indústria busca, porque ela entende que, naturalmente, colocando aquele selo de que parte da produção dela está sendo feita com um combustível com uma pegada de carbono pequena, gera valor eventual para os acionistas daquela empresa, e coloca a empresa num patamar onde ela passa a ser reconhecida como uma empresa que também exercita a sustentabilidade. Aqui a gente já tem a Bolsa de Valores do Rio, né, e que ajuda a Bolsa Verde. A Bolsa Verde, Agora, o que é interessante é que a gente tem 3 políticas diferentes que se relacionam. Tem a política dos resíduos sólidos,
tem o plano de saneamento, porque ele envolve também os resíduos, e também tem a política de mudanças climáticas. Então, em todas as três existem compromissos do Estado do Rio de Janeiro em reduzir emissões. E uma das formas de reduzir emissões, um dos compromissos que está lá bem escrito, é em aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos para a geração de energia. Então, tem metas bastante audaciosas. Eu diria que a gente está ainda no início desse movimento e que a gente precisa ter novas iniciativas no Rio de Janeiro para que a gente atinja as metas que nós próprios nos imputamos, né? Nós sempre somos audaciosos nessas metas, né? É verdade. Aí tem que correr atrás para poder atingir. Agora, um ponto importante também de citar é a articulação do governo com a sociedade, com os empresários, para fazer com que isso aconteça de fato. O programa Rio Capital da Energia tem esse foco, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para os telespectadores que ainda não conhecem sobre como funciona e como as pessoas podem ter mais informações sobre essas iniciativas. O programa Rio Capital da Energia, ele foi concebido para buscar deixar a matriz energética do Rio de Janeiro mais sustentável. Então, ele tem 3 vertentes básicas, que são eficiência energética, inovação tecnológica e economia do baixo carbono. Por acaso, esse projeto da Dois Arcos, ele se enquadra nessas 3 vertentes. Existem alguns projetos que se enquadram apenas em uma. Então, nós recebemos projetos que tenham pelo menos uma dessas 3 vertentes e buscamos fazer com que eles progridam, vá adiante e sejam implantados. Alguns são de iniciativa exclusivamente privadas, outros têm estímulos do Estado, como no caso da política que a gente criou do gás natural renovável. E aí isso sensibiliza a iniciativa privada de que ali tem um negócio de retorno econômico, mas a gente precisou dar um incentivo. Outros são puramente da iniciativa privada, sem nenhuma interferência do Estado, e em alguns o Estado está à frente. Por exemplo, a gente tem um projeto totalmente verde lá na UFRJ, onde o Estado abriu mão do ICMS para que sejam adotadas lá alguns empreendimentos inovadores e verdes, né? E aí, puxando essa questão da participação das universidades, nesse projeto especificamente, como poderiam participar as universidades e também a sociedade civil organizada? A gente fala das instituições como as federações, né, de indústria e comércio, etc., e também o governo, né? Aí falando especificamente do Poder Legislativo. A gente está, nesse projeto do Dois Arcos, a gente está, na verdade, tendo a oportunidade de, ao propor a entrada desse combustível na rede de distribuição que atende a todos nós, a gente está tendo a oportunidade de, na verdade, criar um novo combustível que precisa, como todos os outros combustíveis, ser qualificado constantemente. E como esse assunto do biometano ainda é muito novo, há um espaço muito grande para que esses setores da sociedade se envolvam, ajudando a montar laboratórios, ajudando a qualificar funcionários que possam ter expertise para trabalhar com esse tipo de empreendimento. Então, esses são alguns exemplos de iniciativas que a gente ainda precisa, ou seja, a gente criou um combustível, junto com o Estado a gente criou um mercado. Agora, como todo mercado, ele precisa de suporte para que seja um mercado de qualidade. Que a gente espera que continue assim e cresça ainda mais. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maria Paula. Obrigada, Márcia. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@alerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.